Está no ar, mais uma vez, mais uma edição, episódio número 28 do As Suas Marcas Podcast, o seu podcast, o nosso podcast semanal sobre atletismo, sobre corrida de rua, sobre um monte de coisa. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre moda, sobre decoração e outros assuntos também. Para isso eu chamo para conversar comigo aqui o Curtis. Boa tarde, bom dia, boa noite. Guilherme, como estamos? Como foi o final de semana? Tudo certo contigo por aí? Muito frio? Fala galera, o frio está diminuindo, estamos ficando mais felizes, né? E o final de semana foi na verdade, eu considero um momento muito histórico, né? Eu vou deixar tu dizer qual momento do esporte na Diamond League de Eugene que você acha que é um feito histórico. Eu acho que é algo que as pessoas nem estão entendendo a relevância do que aconteceu na Diamond League de Eugene. Mas se você fosse dizer o momento histórico, qual seria, Paulinho? Qual deles? Para mim tem um muito expressivo. Para mim o momento mais expressivo da Diamond League foi os 5.000 metros abaixo de 14 minutos. Eu nunca Isso, duvidei, né? Nunca duvidei que você ia acertar. Cara, para primeira mim, mulher da história a baixar de 14 minutos nos 5.000 metros. Para mim, isso é algo assim. Será que é condizente com um homem baixar de 2 horas da maratona? Pode ser. Eu não sei na tabela de pontos lá da World Athletics o quanto que eles consideram esse sub-14 aí da mulher nos 5 metros. Mas, cara, eu não sei, há pouco tempo atrás, eu acho que era bem impensável isso acontecer, né? E tu sabe que é uma atleta que nem é muito ainda, não tá muito, né, na mídia, assim, a Chebé é campeã em Paris do 5 e do 10 e correu 13:58 sábado. Eu acho que isso é, cara, é fantástico, porque por que é tão fantástico? Primeiro porque uma mulher, né, baixa dos 14 minutos, é muito rápido. E segundo, os homens que estão nos ouvindo, quantos tem abaixo de 14 minutos? Tal, não sei se tem alguém que está nos ouvindo aí que já correu abaixo de 14 minutos. Então, é para mostrar o quão forte é, né? Para os homens é muito difícil baixar de 14 minutos nos 5.000 metros. Para ter uma ideia, vamos comparar com o ranking brasileiro de atletismo desse ano. Cara, somente um atleta baixou de 14 minutos esse ano nos 5.000 metros, que foi o Jânio, correu 13:55. E só. Então, até os atletas profissionais de alto rendimento do Brasil, ela seria a segunda no ranking masculino do Brasil, sabe? É muito forte mesmo. E o Paulinho sei que assistiu e a gente vai falar sobre isso, mais também as parciais, tudo. Mas é isso, Paulinho. Estamos bem, tudo certo. Você correu domingo, né? Tô sabendo. Em Porto Alegre, voltando às competições. Bastante gente, né, correndo. Eu acho legal quando as competições fazem revezamento, porque o nosso esporte às vezes é tão individual e ter essa troca, assim, de tu torcer pelo teu parceiro de equipe, ficar naquela adrenalina. Cara, o cara tá chegando, não tá? Eu sei que tu ficou ali naquela apreensão, assim, entreguei na frente, mas. o- E aí é aquela responsabilidade também, né? Porque tu não tá correndo só por ti. Normalmente tu corre só por ti, se der errado, se tu parar, cara, parei, tá, deu. Mas no revezamento a responsabilidade é pelos outros também, né? Eu acho que isso integra mais, né, as pessoas que estão na equipe. eu acho que o revezamento é uma coisa, que nem tu falou, assim, ele é diferente, sabe? É diferente de qualquer outro prova que a gente compete, né? Porque a prova é individual, né? A corrida é individual, um esporte individual e tal. Por mais que a gente, né, treine junto, treine em parceria, tenha amizades ali, na hora que dá o tiro de largada é cada um querendo ganhar do outro e é isso, né? E essa questão do revezamento é muito doido, assim, porque ah, tu, ao mesmo tempo que parece que tá todo mundo ali de boas, como uma grande confraternização, uma grande festa, uma grande parceria, né? Ao mesmo tempo, pô, tu não quer perder pros outros também, né? Vamos ver onde é que tá o primeiro, onde é que tá o segundo, onde é que tá os caras e tal. A gente fica, né, administrando, assim, a competição, assim. E foi muito legal, assim, eu acho que foi a segunda vez que eu participei de um revezamento na minha vida. E
E eu tinha feito uma dupla uma vez há muitos e muitos anos atrás, e foi muito legal, porque assim, foi o quarteto, na verdade, ele começou na assessoria com 4 alunos, né, que iam correr o quarteto. Aí um dos alunos teve um problema, não podia correr, daí eu acabei entrando no lugar dele. Aí o Roger, que é nosso ouvinte aqui também, teve um probleminha, não pôde estar correndo, e a gente colocou o Frank no lugar dele. E, e aí foi eu, o Mário, né, que também é nosso ouvinte aí, o Anderson, e o Frank, né? E foi muito legal, porque todo mundo, na verdade, correu mais do que a gente colocou no planejamento inicial ali, sabe? Tipo assim, cada um falou, o Frank falou assim, vou correr 13,35 de média. Beleza, ele correu a 13,25. Aí o Anderson e o Mário, os dois fizeram a melhor marca da vida. Pô, o Anderson correu muito, fizeram a melhor marca no 10, né? Na passagem do 10 ali, fizeram a melhor passagem de 10 quilômetros da vida, assim. Então, correram muito acima do que a gente previa para o revezamento, assim. Eu também corri mais do que eu imaginava. E dentro do contexto foi bem legal, assim. Daí a gente acabou ficando na segunda colocação, a gente não sabia ali na hora que terminou se a gente tinha sido o primeiro ou o segundo, a gente não viu a outra equipe. E aí acabou, a gente ficou com 9 segundos atrás da primeira equipe, mas estava bem legal, assim, bastante gente participando, bastante equipes, e que nem tu falou, assim, a festa é o mais legal, assim, a confraternização, a galera no pódio, depois todo mundo junto, isso que é bacana, é bem, bem legal, assim, essa história, e falando especificamente da minha prova, foi muito melhor do que eu imaginava, tava um dia muito bom para correr também, tava muito, muito bom para correr, e fiz muita força, principalmente os últimos 500 metros ali, eu fiz muita, muita força mesmo. Mas fiquei contente com a forma que o corpo respondeu, assim, sem, assim, dar um estímulo de força, assim, desde fevereiro praticamente, e o corpo respondendo de uma maneira boa, foi legal, foi legal. Agora vamos seguir treinando para as próximas provas aí. Eu acho que é isso da prova, é isso, porque na verdade acho que ninguém se importa muito com a minha prova, né? O que a gente se importa, quem tá ouvindo a gente quer ouvir. Então, então, vamos falar da Diamond League, porque eu assisti no domingo de noite, depois da prova, via reprise. E eu não consegui ver. Já sabia algumas coisas, tinha visto alguns spoilers já durante o sabadão ali, mas acabei, como eu fiz tenda de manhã, acabei dormindo de tarde um pouco, e aí não assisti. Mas, mas daí assisti no domingo e, cara, foi uma loucura, assim. Não teve prova ruim, né? Não teve prova fraca, não teve prova sem graça. Tipo, foram 2 horas do mais puro atletismo em alguns sites ali. Eu até te mandei, eu acho que o post, não sei se foi do Let's Run, não sei de quem foi, que falou, né? Ou foi tu que me mandou, não lembro se eu que te mandei ou tu que me mandou, que tava escrito ali, né? O maior evento de corrida de pista da história da história, assim, tipo, foi um. Isso, por pontuação de nível, né? De resultado. Isso. Na Então, verdade foi o segundo maior, mas em relação a evento de um dia foi o maior, né? Porque sim, é igual o que hoje esses meetings, né? Eles somam todos os resultados hoje na World Athletics têm pontuações equivalentes, e aí o meeting ele tem uma pontuação. Então o meeting lá chega, eu não lembro quanto, mas acho que era 9 mil pontos, ou 90 e poucos mil pontos, não lembro. E aí, com o somatório de todos os resultados ali, chega nessa pontuação. E aí, esse meeting de sábado, então, para quem não viu, é o meeting mais forte da história realizado em um dia, porque em 2 dias teve, né? Eu acho que o pré-Fontane em 2023, mas aí foi em 2 dias, então já muda um pouco, né? A questão do cronograma, mas o meeting de um dia realmente foi o mais forte da história, então assistam. É exatamente isso, todas as provas boas. E tu sabe que até tá fazendo um paralelo, né? Não tem como comparar uma Diamond League igual a de sábado com um Grand Slam, né? Porque, cara, a gente quer ver recorde mundial, a gente quer ver as pessoas correndo rápido. E aí um Grand Slam que os caras correm pra ganhar a premiação, que o atleta não tá errado, ele tá lá pra ganhar os 100 mil dólares no Grand Slam Track, né? E aí ele corre lá, uma mulher corre lá uns 5 mil pra 15, que pra nós é chato de assistir realmente, mas o atleta fazendo a sua parte, porque ele simplesmente quer ganhar a premiação. Aí tu vê uma Diamond League que, cara, elas passaram 8,22 do 3 mil, e foi a última volta, ela virou 1 e 1, cara. Não tem coisa mais legal e mais insana de assistir que uma quebra de um recorde mundial, né? As luzinhas ali na pista e, cara, a torcida enlouquecida. É outro nível, assim. Acho que o Grand Slam teve uma proposta, né?
mas deixou muito a desejar. A Diamond League tá muito na frente. E a Diamond League conta com os melhores atletas, né, cara? Os melhores atletas do mundo, igual. Se tu for ver a lista de. O start list de sábado é quase um campeonato mundial. Sim. Vamos dizer aí que não tinha o Ingebrigtsen, não tinha o Josh Kerr, poucos, né? Na velocidade, algumas jamaicanas ali, a gente não via e tal. O Noah Lyles, mas é quase um campeonato mundial, né? Muito, muito forte. E outra coisa que também eu chamo a atenção é que os Estados Unidos, depois que eles reformaram esse estádio, que foi a Diamond League sábado, de Eugene, eles fazem todos os eventos lá. Todos. É a Trials, é a final do Universitário, é a Diamond League, sabe? E eu acho que tem que acontecer isso. No Brasil, tinha que servir de exemplo de ter um estádio bom e realizar tudo, centralizar nesse lugar as competições, porque não adianta. É um lugar bom de correr, é um lugar que a pista é boa, que os resultados acontecem. Né? Tinha 12 mil pessoas assistindo, né? Saiu o público essa semana. Não tenho que ficar inventando, sabe? Acho que aqui no Brasil às vezes inventa muito, descentralizar, levar uma competição pro Rio Grande do Sul, pro Nordeste, pra Cuiabá e tal. Cara, tem que escolher, ó, esse estádio é o melhor estádio para fazer resultado. E deu, e pronto. O americano, aquele estádio de Eugene tem a magia, assim, tu vê que tem uma áurea, sabe? E é isso, o atleta ele quer correr aonde é o melhor lugar. Não quer ficar conhecendo, é diferente, né? Tipo, às vezes uma maratona que tu quer correr, eu quero correr em tal lugar porque eu vou conhecer, eu vou fazer um turismo. A gente quer o resultado, e ponto. E aí o americano tem muito isso, né? Aquele estádio foi reformado, é fantástico, é muito bonito. E os eventos todos estão sendo lá. E é isso, cara. O evento mais forte da história, né? O meet mais forte de um dia da história do atletismo. Se tu for para ver, né? A gente começou lá com o 100 metros feminino, que a Melissa Jefferson já correu muito, né? Correu 10,75, ganhando da campeã olímpica, né? Ganhou da Gina Alfred. Exato. A Talu, interminável Talu, foi terceira colocada. Tina Clayton, a Favor Ophelia, Dina Ashley Smith, Tanisha Terry, Maya McCoy, Sha'Carri Richardson. Todo mundo correu a prova, né? Tava, tipo assim, tirando as jamaicanas, assim, e dava tirando uma ou duas ali, colocando uma ou duas jamaicanas ali, dava para dizer que era uma final olímpica, era uma final de mundial. Então, foi uma prova fortíssima, né? A Sha'Carri Richards não correu muito bem, foi a última colocada, fez 11,19, mas mesmo assim acho que é a primeira prova da temporada, né? E uma prova que a gente foi uma prova que não teve muitas atletas de altíssimo nível, né? Mas poucos PBs, poucos SBs na prova, até porque o vento estava negativo de 1,5, então também a gente sabe que isso faz muita diferença nas provas de velocidade. E aí depois, né, seguindo a programação do que aconteceu, né, na Diamond League, teve o 800 feminino, né? E o 800 na verdade, voltou. Na verdade, o 100 acho que foi uma das últimas provas. Na lista que tá no site, tá por essa ordem, eu acho que Tá pela ordem de distância, tá certo, tá a distância, sim. de distância, É. Mas enfim, né? Realmente a Sha'Carri, para quem assistiu ali os episódios da Netflix, né? Ela não tá iniciando na temporada, né? Logo tem o Trials americano, então ali a gente vai saber se ela realmente vai estar bem. Mas é um pouco estranho, né? Nessa época, ela talvez uma lesão, alguma coisa. Correu 11,19, mas torcemos que ela consiga ali a vaga, porque né, a Sha'Carri tem que estar no Mundial aí pra gente acompanhar. Exatamente. Então vamos seguir pela ordem agora que eu vi ali no site está escrito, sim, eu tava pensando, mas não foi a primeira prova que eu vi, não foi o 100. Mas tudo bem. Mas vamos falar um pouquinho do 800 feminino, que teve um retorno, né? Teve uma prova, teve um retorno da Ethan Moe, que, uma atleta fantástica, que teve um problema de lesão, ficou algum tempo parada e Campeã olímpica, né? Campeã olímpica, não fez uma boa prova, né? Correu para os padrões dela, né? Correu 2:3:44, foi a última colocada na prova, mas tá ali, tá voltando, tá pegando, né, novamente o ritmo de competição, né? Já ganhou 3 vezes meeting da Diamond League também e tal. E foi uma prova bonita. Eu gostei da prova. A Dima Rick tentou também fazer muita força, uma atleta que tá sempre ali pontuando, tá sempre próximo
nas Diamond League, sempre próximo do pódio, vencendo algumas etapas também. E acabou que tivemos um PB e 4, né, SB na prova. A Tsigi do Guma ganhou com 1:57:10, que é uma boa marca para essa altura do campeonato. A segunda colocada foi a Prudence da África do Sul, a Prudence Segodizo, 1:57:16, que PB dela. E a Halima Nakai foi a terceira colocada com 57:89. Foi uma prova bonita, não sei o que tu achou da prova, tu que é um especialista nessa prova, mas eu achei uma prova bem bonita, uma prova bem boa de acompanhar. Exato, né? Tem bastante atleta correndo nessa faixa. Acho que tá bem aberto esse ano aí o 800 pro Mundial, né? Porque a Kelly Hodgson ainda não correu, ela que foi a campeã olímpica em Paris. Então tá bem aberto. A Mary Moraa, que já foi campeã mundial, não vem correndo muito bem, né? Foi nona colocada, 2 minutos 00. Mas o retorno da Mu é muito legal, né? Porque a gente não sabe o que ela passou, mas eu acho que foi o ano passado, para quem não conhece, essa atleta, ela era atual campeã olímpica de Tóquio, e os Estados Unidos, como a gente já falou algumas vezes aqui, ele não quer saber se tu é campeão olímpico ou campeão mundial. Para você representar eles na seleção, você tem que passar pelo Trials. O Trials é como se fosse uma seletiva que os 3 primeiros colocados das provas, eles vão para a Olimpíada, vão para o Mundial, independente de quem você seja. E a Mu, ela era atual campeã olímpica de Tóquio. Ela foi pro Trials do ano passado como favoritaça, inclusive, para ganhar a Olimpíada de Paris. E ela caiu na prova. Ela teve uma queda na final dos 800 metros na seletiva do americana. Cara, ela foi muito triste, assim, ela chorou, ela completou a prova, chorou muito. É uma perda muito grande, porque assim, possivelmente era uma medalha de ouro, né, em Paris, com ela no 800. E eu acho, cara, que é mais um quadro, nem é questão física, assim, eu acho que foi mais um quadro depressivo, alguma coisa assim, porque ela sumiu, né, literalmente. Sim. E esse ano ela voltou e aí correu uns 5.000 metros, correu 1.500, assim, bem estranho, sabe? Talvez para voltar a ter vontade mesmo de competir, de entrar nas competições, porque com certeza, assim, é um trauma muito grande. Tu imagina, a pessoa favoritaça para ganhar uma Olimpíada e ela nem pôde participar da Olimpíada, porque ela caiu, né? Uma queda que nem foi culpa dela, uma queda que acontece nas provas de 800 e 1.500 é mais frequente a gente ver atletas caindo, né? Quando tem um contato e às vezes não é intencional. E o difícil é que foi numa final, né? Então não tem o que fazer, porque se é numa semifinal, às vezes a World Athletics está fazendo isso, de colocar os atletas ali que caíram automaticamente para outra fase, mas como uma final não tinha o que fazer, não tem como as 3 primeiras voltar a correr de novo. Mas foi um episódio muito, muito assim, para quem assistiu, cara, muito triste. E pra Mu, com certeza, né? Eu acho que foi assim um quadro que ela deve ter perdido totalmente a vontade e parar de treinar. E ela tá voltando, mas cara, é um ícone, né, assim. E a gente torce que ela volte a correr bem. Também é uma atleta que já conquistou tudo. Tem, se eu não me engano, cara, acho que ela até tem 1,54, eu acho que ela tem no 800. Não sei se tem aberto aí o resultado, mas é uma das melhores da história, assim, de marca. Mas tá retornando. Então mostra, né, que atletas profissionais todos são, no fim, pessoas normais, né, humanas, que têm dificuldades, que têm fraquezas. E a Mu passou por isso e a gente torce que ela dê a volta por cima e volte a correr bem. Ela tem 1:54:97 em setembro de Forte, né? 23, nessa mesma pista, Hayward É. Field, Eugene. E ela, pô, ali tá estreando 2 vezes Olympic Champion, uma vez World Champion, uma vez Diamond League Final Winner e uma vez World Championship Bronze Medalist e 3 vezes Diamond League Meeting Winner. E ela tem 23 anos, né? Exato, né? É muito jovem. Então é bem bom ver a Mo correndo de novo, estando, né, na pista, estando ali e tal. Então foi
Foi bem gratificante vê-la de volta. Eu acho que tu é um cara que já caiu um tombo, sabe como isso significa, como isso afetou a cabeça, como você afetou tudo na relação a, né? E uma proporção muito diferente, né? Tipo, tu imagina, Claro. né, cara? Por isso que eu digo, né? Tu tá com uma medalha olímpica, provavelmente ela seria pódio, e simplesmente acabou. Não tem o que fazer. Tipo, caiu, acabou a Olimpíada, acabou, né? Dali 4 anos só, pá, deve ser algo assim, um choque de realidade muito grande. Então toda a força e toda a sorte para Mo, que ela volte logo, né, a fazer as marcas que ela tem condições de fazer, de repetir. Ela casou também nesse meio tempo, né? Agora ela Olha assina aí, como, fofocas com o Paulinho. como Fofocas Léo Dias aqui, ó. Ela e agora, tanto que agora o nome dela no número de peito ali é Mo Nikolaev. Então, e aí quem for entrar no perfil dela, tá escrito eu adoro, eu sigo ela faz um tempo já. Eu acho muito engraçado, tá escrito o nome dela, né? Que se lê tipo, sei lá, Atinmu Nikolaev agora, traço Nikolaev. E aí do lado tá escrito como se fala, tá escrito Mo Nikolaev. Daí ela coloca certinho como é que se fala, como é que se pronuncia o nome dela, porque vai ser difícil pro americano ler e pronunciar, né, o nome dela. Ela tem origem do Sudão do Sul, se não me falha a memória. Então, acho que ela nasceu nos Estados Unidos, mas a família é oriunda do Sudão. Então fica aí nossa torcida pela Mo, mas vamos falar agora de uma outra prova que, né, subindo nas distâncias, uh, que houve também um recorde mundial, né? Houve uma prova que foi muito legal a prova, eu achei uma prova bem diferente do que a gente costuma ver nas provas de 1500 e eu acho que ter visto aquilo que a gente tinha dito até no programa anterior, né? Porque a Feito que Pegam bateria o recorde do 1500 em algum momento, seria no Mundial, seria quando fosse, mas ela bateria na nossa concepção. E ela não esperou nem, acho que deu uma semana que ela já bateu o recorde mundial. É. Né? 6 dias. Exatamente, venceu a prova aí com a marca de 3:48,68, baixando aí, né, do antigo recorde mundial que pertencia a ela. E foi uma prova muito bonita também, eu achei uma prova, apesar de não ter sido PB dela, eu achei uma prova muito consistente da Jéssica Hu, que foi a terceira colocada, né, que ela é medalhista olímpica também. E a segunda colocada acabou sendo a Deribe Welteji, da Etiópia, que também fez uma baita de uma prova, mas a Faith Kipyegon, a Welteji e a Jéssica Hu, elas saíram do pelotão bem na frente, elas correram na frente o tempo inteiro. E a Jéssica Hu, ela foi segunda colocada durante muito tempo também, conseguiu estar ali próxima a Faith Kipyegon, apesar de no final ele ter dado quase 4 segundos de diferença entre as duas, né, que é bastante coisa no 1500, se tu for olhar, né, os resultados da prova, ali é recheado de, acho que teve uma, duas, três, quatro atletas das 15 que não fizeram ali ou a melhor marca da temporada ou a melhor marca da vida. Então foi uma prova de nível elevadíssimo, tava ali a Shelby Houlihan, voltando a uma etapa de Diamond League, ela passou suspensa por doping durante bastante tempo, correu 4:2:38. E tivemos, eu acho que foi uma prova perfeita da Faith Kipyegon ali, a Pacer acompanhou, ela, né, foi atrás da Pacer, atropelou a Pacer quando a Pacer saiu e acho que fez uma baita prova e só confirmou aquilo que a gente já tinha falado, né, no episódio anterior. Eu até na hora, eu disse, eu vou jogar na Mega Sena, cara. Eu disse quando largou, tava assistindo com a Júlia, eu falei, ó, ela vai correr 3:48. Ela correu 3:48. Mas justamente pelo que ela passou na milha, né? Ela já passou ali uns 3:48 e ela travou muito, né? Então a minha previsão era essa, assim, como ela vai correr menos 109 metros que ela correu lá na milha, eu previa realmente uns 3:48, mas o que eu tirei o chapéu, cara, foi da Pacer, velho. Porque a Pacer foi um reloginho, ela passou 1:1 alguma coisa, depois 1:1 alguma coisa. A primeira e a segunda volta foi perfeita, assim. Passou 2:3:17 o 800. Perfeito, assim, uma ritmadinha. E o difícil da Pacer, porque a Kipyegon tava atropelando ela, tipo assim, Exatamente. tava quase batendo no calcanhar dela e ela manteve a calma.
correu ali, fez o ritmo perfeito. E, e aí, assim, eu achei muito de coragem a Jessica Hu, né? A última volta, ela tava grudada na Kip Egon. E aí não tem, cara. O último 200 da Kip Egon é um absurdo. É Ela bizarro. vira, ela vira muito forte, assim. Assim, tem gás, né? A questão da frequência dela aumenta, é bizarro assistir. E ela abre praticamente ali, né? Em uma volta, ela abriu 4 segundos da Jessica Hu. Então, muito forte, né? A Kip Egon que a gente está assistindo é algo, né, histórico, né? E eu acho que ela já tem uns 5 mil forte. Não sei, né? Ela tem 14,05 no 5 mil. Mas se ela. Também, cara, eu acho que ela e a Chebé seria um confronto bem legal de a gente ver. A Chebé depois deu uma. Eu vi uma entrevista das duas depois da Diamond League. E elas falaram assim que elas são amigas. A Kip Egon disse que, inclusive, assim, minha melhor amiga é a Chebé. A gente treina junto na maioria das oportunidades. A gente é da mesma região. Então elas estavam muito felizes uma pela outra. Quando a Kip Egon bate o recorde mundial, a Chebé invade a pista e se abraçam e se beijam. Muito legal. Então eu acho que um confronto assim que seria muito, muito bacana de assistir seria esse, assim, os 5 mil com a Chebé e com a Kip Egon, porque é aquela coisa, a Chebé é uma atleta mais do fundo, né? Corre um 10 mil super bom também. E a Kip Egon já é uma atleta, né, mais meio fundista mesmo. Seria um confronto legal ali, os 5 mil, porque fica no meio, né? No meio entre as Sim. duas, claro. Chebé é recordista mundial, mas é semelhante. E aí a gente poderia ver uma estratégia legal, né? Porque a Chebé é uma atleta mais ritmada, a Kip Egon é uma atleta mais rápida. Mas mesmo assim, né, cara? A Chebé é ritmada, mas virou 1 e 1 a última volta dos 5 mil, que a gente vai falar daqui a um pouco. Exato, exato. Assim, Mas, a velocidade tá em tudo, né? exato, eu acho que de repente botar as duas num 3 mil seria bem legal também. Também, né? Botar Também, as eu não duas no sei. meio do caminho das duas, num recorde mundial, uma É, tentativa de recorde mundial de 3 mil. Eu acho que ia ser uma demo. Tem algumas Demo Leagues, né, que tem 3 mil. Então, daqui a pouco colocar num 3 mil para as duas, apesar de não ser uma prova olímpica, não ser uma prova de mundial, é uma prova, né, bem conceituada. Daqui a pouco dá um caminhão de dinheiro para elas correrem, né, fazer um confronto, como foi, né, o do Varholm com o Duplantis, como foi alguns confrontos sim. que já aconteceram aí. O do Duan Lyles acabou não saindo, né? O pessoal, não sei quem foi que carregou, mas um dos dois arregou e acabou não saindo o confronto com o Duan Lyles com o jogador da NFL. Mas só para falar, a Pacer, né, que tu destacou bastante ali, que a Sage Hurta, ela tem 1,57,53 no 800. Ah, tá explicado. E ela tem 2,33,45 no 1.000. Então, e o 1.500 dela também não é muito fraco, é 4,179 o 1.500 dela. Então, Não, uma baita a atleta. liga é um pouco mais lento, vamos dizer assim, mas ela é uma atleta com muita qualidade ali, correndo. E esse ano ela já correu uns 59,11 no 800. Então, assim, é uma atleta realmente com condições, né, de puxar esse bonde aí das atletas. E a Jessica Hu, que tem 3,50, né, como melhor marca, 3,50,83, que foi justamente na final olímpica, né, em 2024, quando ela foi medalha de prata. Ela mostrou aí que está em grande forma, e daqui a pouco no Campeonato Mundial pode ser que ela incomode também, né? Daqui a pouco não está ainda no pico de treinamento dela, e daqui a pouco ela pode se incomodar também as atletas no brigar e beliscar mais uma medalhinha ali para a Austrália. E Exato, exato. eu acho que é uma atleta bem consistente, é uma atleta com 29 anos, mas é uma atleta que é muito consistente, sempre vem, né, em pods, né, Mon League, tá sempre participando. Mais algum destaque do 1.500 ou vamos passar pro absurdo dos 5.000 metros? É isso, né, cara? Vamos falar desses 5 mil aí, que é o que o nosso público mais tem afinidade aí, as provas de longas, mais longas. E é absurdo, né? Absurdo. Me diz aí tuas impressões, você que assistiu também. Mas. Uh, E não só a Chebé, né? Mas as 3 primeiras foram exato. muito bem. Era o que eu ia falar, tipo, a Tsegai e a Agnes Gebet elas, porra, correram as três correndo abaixo de 14,5, né? E a Tsegai correu ali grudadinha, tentando a Beatriz Chebel o tempo inteiro, né?
e aí no último 200 que a Agnes Nguetich passou por cima dela, né? Passou, e a Agnes corre com uma biomecânica completamente diferente das outras duas, a Tsegai e a Chebe corre, né? A Chebe ainda mais bonito ainda que a Tsegai, mas a Agnes um passadão, meio descoordenado, assim, um negócio meio esquisito, mas veio ali grudado o tempo inteiro nelas e nas Pacers, até que depois ela passou, né? No finalzinho ela passou, porque elas abriram ali 26 segundos praticamente da quarta colocada, né? Então foi uma prova recheada de etíopes e quenianas, praticamente só tinham etíopes e quenianas, tinha uma americana e tinha a Klostenhaufer, né, que é a alemã, além da polonesa, que foi a pacer que puxou a prova. O resto, todo mundo das 21 atletas que completaram a prova, todo mundo ou era queniana ou era etíope. Então, uma prova feita para elas, uma prova feita para ser muito rápida, recheadas de recordes pessoais. Ali nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 recordes pessoais, fora 7, se a gente for contar com a da Beatriz Chebe, com recorde mundial. Então, foi uma prova que foi muito bonita de assistir, foi uma prova muito consciente, e eu acho que tanto a Beatriz Chebe correr junto ali com a Tsegai e com a Agnes fungando no cangote dela ali o tempo inteiro, sabe? Fazendo muita força. E eu achei genial, inclusive, o comentário do nosso querido Arnaldo, né, na Sport TV, que a Tsegai corre 14,4, ele tava xingando ela, né? Que ela tem que melhorar essa chegada dela, que a chegada dela tá muito ruim. Porra, ela correu 14,4, cara. Que isso, meu irmão? Porra. Ah, tá louco, cara. Não, olha, às vezes é melhor assistir no mudo. Mas, olha, ele falando ali... Tsegai não fez uma boa chegada, não fez uma boa prova. Porra, 14,4, irmão, que isso? Tá louco, acho que foi a segunda melhor marca da vida dela, eu acho, né? Acho que foi a segunda melhor. Ela era recordista mundial, né? E ela foi recordista mundial. E acho que é uma segunda ou terceira melhor marca da vida dela também. E a Agnes Nguetich também fez a melhor marca da vida. E só para passar ali o que rolou ali das parciais, né? A Cláudia Kazimierska, que foi a pacer dos primeiros 1.000 metros, 1.000 e pouquinhos metros, ela passou 2,47,7. Aí a Dorcas Ewoy, que foi a outra pacer, passou 5,35,37 o 2.000. Aí já a Beatriz Chebe na frente passou 8,22,96, como tu tinha dito, o 3.000. O 4.000 para 11,14 e 12. E aí uma paulada, né? Para fechar com 13,58,06. E que volta forte, que virada. O último 200 dela, principalmente assim, a perna dela parece que mudou a frequência e é muito bonito de ver aquela câmera lateral mostrando elas correrem assim, dá uma noção bem boa de velocidade, de intensidade que elas estão fazendo na prova. Então, assim, foi um prazer poder assistir, né, essa prova de ponta a ponta, poder assistir o que ela fez nesses 5.000 metros aí. Exato, né? As parciais já foram muito fortes. 8,22 no 3.000 é uma passagem bem, bem expressiva. E a virada, né, dela, muito forte. A gente presenciou a primeira mulher aí correndo abaixo de 14. E aí a gente tem que escutar ainda os comentários dizendo que o atleta que correu 14,04 não correu bem. É igual depois a gente vai chegar na milha. Eles xingaram muito o Noguchi, eu discordo, e depois a gente pode falar sobre isso. Mas, cara, aqui não é nada contra ninguém, mas assim, tentando ser o menos polêmico possível. Mas não dá pra... Tem uns comentários que não dá pra fazer, sabe? Tudo bem, entendem bastante velocidade e tal, mas existem coisas que... É isso, né? 14,04. Como é que vai dizer que uma mulher correu mal, uma das melhores marcas da história? Não dá pra... Como é que... A questão é que ela não chegou mal, a outra que chegou absurdamente bem, né? E ela aí perdeu só pro recorde mundial e pra terceira melhor marca da história. Tipo assim, foi isso? Exato, né? Então, assim, tem uns comentários que, pô, é difícil. E o que eu acho pior é que daí o leigo que tá assistindo às vezes acredita, né? Pô, realmente, a mulher tem que melhorar. Não. Então, infelizmente a gente assiste algumas coisas às vezes que são bem lamentáveis. Mas, cara, Chebe 13,58, eu acho que tem mais lenha na fogueira aí pra
para melhorar ainda mais se tiver outras atletas também que podem estar junto, né? A gente já viu agora uma sinalização da Sifan Hassan voltando para uma milha, sabe? Então, a Hassan a gente sabe que ela é completamente maluca, ela corre da milha maratona, tipo, pô, a mulher foi campeã olímpica ano passado da maratona, e agora vai correr uma milha. Ela quebra completamente todos os padrões possíveis. E eu vou te dizer, você tem um start list com uma Hassan da vida, com essas 3 atletas, né? Vamos botar que a equipe Egon se junte e tal. É, realmente, assim, olha, tem tudo para talvez correrem ainda melhor, né? É claro que a gente pensando em recorde mundial, muitas coisas afetam, né? Ter uns pacemakers bons, o clima, a pista. Mas acho que existe uma grande possibilidade, não no Campeonato Mundial, porque o Campeonato Mundial a gente sabe que é difícil, né? Os atletas saírem mesmo para correr, é um pouco mais estratégico, mas esse recorde talvez pode cair porque não é uma atleta muito separada das outras, é igual a Kipiegon, talvez no 1500 ela é muito soberana, ela tá distante, né? Igual corre 3,48, a segunda ele correu 3,51, queira ou não queira 3 segundos, não é algo que seja tão arriscado, né, para ela entrar numa prova e dizer, se ela correr bem, ela vai ganhar. Mas os 5 eu acho que já não tem tanto essa margem, né? Porque 13,58, 14,01 é uma distância relativamente pequena, né? Então, Sim. acho que como tem essa competitividade, o 5.000 tende aí a ser ainda melhor e poder a gente ver mais mulheres baixando de 14. E só lembrando, né, que a Beatriz Chebet, ela correu 13,54 na rua já, né? Então, Sim. ela tem o recorde mundial dos 5 quilômetros na rua. Em dezembro do ano passado, ela correu 13,54 e assim, imagina o estrago quando ela subir para a maratona, né? Porque ela Exato. tem 25 anos, ela deve, pelo caminho natural das coisas, ela deve fazer o próximo ciclo olímpico aí pensando em 5 e 10, né? E depois deve, com certeza, migrar para a maratona. Ela já vai estar ali com 27, 28 anos, né? Pós-Olimpíada. E é o ciclo natural, né? A idade que geralmente esses atletas de altíssimo nível partem, né? Para distância maiores, partem para a maratona, com raras exceções, né? Mas 26, 27 anos é a idade que geralmente há essa migração para maratona. Então vai ser muito legal ver ela disputando também uma maratona na sequência aí nos próximos anos, ver ela migrando para distâncias mais longas, mas por enquanto tem que tirar o que der e daqui a pouco, cara, daqui a pouco se ela correr a mais, né? Porque geralmente o recorde mundial da pista é mais rápido que o recorde mundial da rua, né? Ele geralmente é mais rápido. Então, assim, daqui a pouco tem uma margem para ela correr 14,50 na pista, né? Então, vamos ver o que 13,50, né, na pista. Sim. Vamos ver o que ela vai aprontar. Então, foi legal demais estar vivo, foi legal demais acompanhar esses 5.000 metros aí da Beatriz Chebet. Teve também uma prova que, para mim, das provas de pista de fundo, é a prova mais chata de todas, que é o 3.000 com obstáculo. É uma prova que não me chama atenção, ela não me chama atenção de verdade. Assim, é uma prova que não parece muito emocionante. Mas foi uma baita prova também, né? Foi uma prova que a Winfred Yavi correu ali 8,45, bateu o recorde do meeting, é a líder, né, do ranking mundial nesse momento, nesse momento aí. Chega aí como uma das favoritas também pro campeonato mundial, que acontece daqui a alguns meses, mas foi uma prova que não foi tão disputada quanto as outras provas que a gente falou. A segunda colocada foi a Faith Cherotich, que fez a melhor marca da vida também, com 8,48,71. E a Peru Chemutai fez a melhor marca da temporada com 8,51,77. Foi uma prova muito rápida também. Foi uma prova em que muitas das atletas que chegaram na frente ali correram abaixo de 9,10, né? Correram as 10 primeiras, correram abaixo de 9,10. Vários PBs ali sinalizados durante essa prova. E vamos ver, né, se a Winfred Yavi entra como para tentar o bicampeonato mundial, né? Ela que é campeã olímpica, que é campeã do mundo, tentar ser bicampeã
do Campeonato Mundial aí agora que acontece na sequência. Algum destaque dessa prova aí? Eu acho chato, não vou fazer muito comentário. O 8,44 é o recorde mundial, né? Da Shape Coet. Eu acho que tá muito perto da Yavi bater esse recorde. É uma possibilidade. Mas vamos pular aí. Também tivemos provas de campo, não sei se quer comentar, mas rapidamente, salto em distância ganhou a Tara Davis, 7-7. O disco foi bem. O disco foi bem forte. A Valerie Albon, pô, monstro, uma americana muito forte, Muito, muito. 70,68. Muito forte a prova. O peso feminino, o americana ganhou também, Chase Jackson, 20,94, recorde do meeting. E aí a gente já pula pro masculino, que, cara, os 100 metros tinha promessa, né, de um confronto no Alliance e tal, mas no Alliance tá sumidaço. Também o atleta que ganhou o Grand Slam, que tá na série do Netflix, como é o nome dele? Corre 100, 200. O Zarnell Hughes? Não, americano que na série Netflix tá triste lá, que perdeu. O Christian Coleman? Não, o que usa a faixinha aqui, Ah, ganhou o Grand tá. Slam. Não correu a prova, tá? Não correu a prova, tá? Eu sei, o Isso, Bedarek. não correu. Tá, o Benarek, Bedarek, Benarek tá. era um confronto, né, prometido dele também participar. Não sei por que não participaram. E aí acabou correndo meio sozinho, né? Aspas, sozinho, né? O Diamond League nunca é sozinho, mas o Shane Thompson, que tinha corrido ali o World Leader, correu então 9,85, venceu a prova. E então, dos 100 metros, é muito forte, né? 4 atletas correndo abaixo de 10. Mas é basicamente isso que Shane Thompson é com um grande favoritismo aí pro Mundial em Tóquio. Acho que dessa vez a gente não sabe se no live vai aparecer ou não vai, mas é um dos grandes favoritos para botar a Jamaica de novo, né, no lugar mais alto do pódio, que faz tempo aí que um jamaicano não vence os 100 metros no Mundial. Um cara que eu gosto muito gosto dele bastante, assim, ele é um cara que, ele andou meio sumido aí e tal, voltou agora, esse ano ele já tinha corrido 9,84 na Demo League de Roma, mas é um cara que eu gosto muito da corrida dele, eu acho muito legal, que é o Trayvon Bromell, o outro americano, que foi terceiro colocado, correu 9,94, né? Não sei, acho que ninguém fez PB, poucos fizeram SB, apesar de estar com um vento positivo na prova. O Shane Thompson mostrou superioridade, de verdade, assim, muita superioridade na prova. O Zarnell Hughes é aquela coisa, ele tá sempre ali beliscando uma coisinha ou outra, ele tá sempre na volta, raramente ele vence, mas ele tá ali, sempre ali, segundo, terceiro. Tem acho que é o Azul Jeremiah, que é um gurizinho, que é bem jovem, que corre bem descoordenado, que tem uma corrida bem descoordenada, uh, e correu também a prova, é muito jovem, tá? Já numa Diamond League fazendo. Sabe de quem eu tô falando? Ele corre, parece que tá galopando, parece que ele vai fazendo assim com a cabeça. Acho que é o sul-africano ali, né? É só africano, isso. O Alasa, esse mesmo. Correu ali. Correu 10,04, então tem 19 anos de idade, né? Correndo 10,04, ele que já tem 9,94 esse ano. Então, acho que tá aí uma das grandes promessas. Eu acho que ele deve estar quebrando a cabeça de muito biomecânico, né? Porque a gente sabe que o quanto é importante a técnica, né? Na prova de velocidade. E ele corre muito esquisito, muito estranho, mas tá sendo eficiente. Vamos ver até onde esse galopão dele vai levar ele na sequência. Vamos dar sequência, senão daqui a pouco vai acabar o nosso tempo aqui. A gente não vai ter falado da prova mais importante do dia, né? Teve uma outra prova do masculino, que foi o Tebogo, correu a prova como World Leader, 19,76, correu e chegou cheio de marra, olhando para o lado, né? Nossa. onda, meio que entrando na mente dos outros ali, mas 19,76 é uma boa marca, é o World Leader, mas, né, segura um pouco. Velocista, né, cara? Velocista.
Foi uma baita prova também, correu muito. Aí o Courtney Lindsay foi segundo colocado com 19,87 e o Alexander Ogando foi o terceiro com 19,94. Foram os únicos três que baixaram de 20 segundos. A prova não tinha tantos nomes assim, né? Mas foi uma prova que correram ali pelo menos abaixo dos 20 segundos. A gente não falou de uma prova feminina. Ela não fazia parte da Diamond League, ela era só que foi a Sydney McLaughlin, que correu 49 e 43, né, no 400 rasos, né? Agora que eu vi o 400 Sim. rasos masculino, ela não estava na Diamond, mas ela também correu, ficou muito putaça quando terminou, muito braba, mas correu ali abaixo dos 50 segundos mais uma vez a Sydney McLaughlin. Só destacando isso, o 400 masculino foi uma prova bem interessante. Correram ali, né? Os 7 primeiros colocados correram abaixo dos 45. 44 e 10 fez a melhor marca da temporada. O Matthew Hudson Smith. O Christopher Bailey fez 44,15 e o Jackery Patterson fez 44,31. Foram os 3 primeiros colocados. O interminável Kieran James foi o 7º colocado com 44,80. Sou fãzaste demais do Kieran James. Desde Cara, o Grande James ganhou a maratona a maratona. O Grande James ganhou a Olimpíada de Londres, 2012. Então tu vê, né, o quanto o cara é interminável. Não, eu lembro do Kieran James quando ele ganhou o primeiro campeonato mundial dele, que eu não lembro qual foi, mas quando ele ganhou o primeiro campeonato mundial, que foi o primeiro título, assim, mais expressivo que ele teve. Deve ter sido aqui, ó, 2014, a melhor marca dele, 43,74. Bom, mas ele já tinha sido campeão olímpico em Londres, não lembro. Deve ter sido antes de algum campeonato, campeonato mundial, sei lá, 2011, talvez, não sei. Mas ele apareceu como né, uma promessa ali, aparecendo de granada e tal, e o cara agora com 33 anos, né, campeão olímpico, campeão mundial, medalha de prata em Jogos Olímpicos, 3 vezes campeão da Diamond League, medalha de prata em campeonato mundial também, bronze tem as 3 medalhas olímpicas, também as 3 medalhas em campeonato mundial. Então é um cara que realmente ele chegou 20 etapas da Diamond League. Então é um cara que é uma das grandes lendas aí do 400, né, que tem 33 anos, ele começou muito novo, não sei quantos anos ele vai aguentar ainda nessa pauleira aí, mas é sempre bom acompanhar o, o Kieran James, aí, que é um grande atleta da história aí dos 400 metros rasos. Tu vê, né, ele tem 33 anos, achei até que tinha mais, agora tu me surpreendeu. Mas ele foi campeão olímpico, então, com 20, né, em 2012, 20 anos, então, pô, ele foi campeão olímpico dos 400 rasos muito cedo. E às vezes, quando aparecem atletas bons e que ganham títulos cedo, eles não duram, né? Eles começam a ter lesões perto dos 30 anos. E o Kieran James é um cara que, embora não ganhou, talvez mais nada, mas ele sempre tá nas finais, cara. Sempre tá na final olímpica, sempre tá na final do Mundial. Sempre é uma esperança nossa, assim, pô, quem que pode pegar pódio? O Kieran James sempre é um nome, né? Que a gente fala. E então, com 33 anos, é um cara que, né, a gente provavelmente não sofre tanto com lesões e ele tá conseguindo aí se manter, né, no alto nível, o que é bastante admirável, porque a gente vê muitos atletas que tem um ciclo olímpico bom e já acabam sumindo, que a gente está desde 2012 entre os melhores do mundo, é algo legal de a gente valorizar. Mas, ô Paulinho, pode falar. Terminando do Kieran James, ele é um dos últimos caras, assim, já não era tanto assim, mas ele é um dos últimos, entre aspas, últimos bombadão do 400, né? Porque ele era grande, sempre foi grande, mas ele sempre foi mais magro, por exemplo, que o Lachlan Merritt, por exemplo, que é contemporâneo dele, que era um cara que parou antes, que era um cara muito forte, que era, né, como era a configuração corporal dos atletas de 400 metros, que era de ser muita força também, como os atletas de 100, os atletas que não aceleravam o último 100, eles completavam a prova nos últimos 100 do 400, né? Tipo Michael Johnson, esses caras que eram muito fortes. Mas o Kieran James eu acho que é um dos últimos, porque ele é um cara muito grande, muito forte também,
E depois foi mudando. O Niekerk, né, que é o recordista mundial, né, desde do Rio ali 2016, é um cara magro, não é um cara tão forte. Os outros corredores ali que tem de 400 também não são caras tão fortes como já eram. Então, o Kylian James aí eu acho que é um dos últimos exemplares dessa configuração corporal de atletas de 400 metros. Mas, o que tu queria falar da outra prova? Eu acho que ele James. Cara, eu não acho que o James tão forte. Eu acho que ele já. Ele já muda um pouco essa. Porque assim, o Lachlan Merritt era muito monstro, assim. O Grant James é um pouco mais longilíneo. Eu acho que ele é alto também. Mas hoje não tem tanto. A gente não vê tanto isso, né? É realmente assim, corredor de 100 uma vez era muito, cara, um gigante. E hoje a gente vê esse sul-africano que tu falou antes ali, que corre galopando, cara, o cara magro, né? Tantos caras que a gente vê, assim, o próprio Noah Lyles, não é um cara, pô, um cara muito forte. O Tebogo é um cara mais magro, né? E então mudou muito isso, né? O Bolt era um cara mais magro. O Bolt, eu discordo um pouco porque eu não vi ele pessoalmente, mas quem via ele pessoalmente falava, cara, o Bolt, ele é um monstro, assim, tipo, ele é muito forte. Na televisão, como ele é mais alto, aparenta que ele é mais magro, mas assim, eu sei que o Pedro do 400, o Pedro já é forte, né? Ele falou, meu, o Bolt, Sim. tipo, era quase 2 de mim, tipo, era muito forte. Mas dava essa impressão na televisão que ele era um pouco mais magro, né? Mas, cara, vamos para as últimas 3. A gente não pode deixar de destacar aqui, obviamente, né? O que o nosso brasileiro fez nessa Diamond League. O Alisson dos Santos correu os 400 com barreira. E ele ganhou do campeão olímpico. Ele ganhou do cara que ganhou os 400 com barreira na etapa de Mônaco. Eu acho, né? Uhum. Não foi Mônaco, foi. Foi naquela que teve Estocolmo, duas. eu acho. Foi Estocolmo, que teve duas na mesma semana ali. Que teve Isso, o 300 numa e a. Que teve o confronto com os 3 melhores, né? O Big Three, que estão chamando agora. Mas o Alisson ganhou do Ray Benjamin, 46,65, melhor marca da temporada. Então ele cria. Isso, ele cria. Cara, ele cria esperança nossa aí pro Mundial de ter um campeão mundial brasileiro, né? Porque tá muito parelho. Tá muito parelho, assim. Eu ainda acho que o norueguês é um desgraçado que da hora de correr, o cara, sei lá, o cara é um robô, assim, mas o Ray Benjamin, mesma coisa. E o Alisson também, ele tá nesse grupo dos caras sub-humanos. E aí até uma entrevista que fizeram depois do Alisson falaram, né, que eles estão falando já em Big Three, porque é os 3, não tem o que fazer. É os 3 e o grupo depois. O Alisson tá nesse grupo, nesses 3, né, melhores da história, que estão. É muito legal isso de ele estar se enfrentando, né? Porque uma coisa que a gente não via tanto, igual na época do Bolt, cara, o Bolt ele corria 2 Diamond League no máximo no ano, e ele corria o Mundial e a Olimpíada e sempre ganhava, mas ele não tinha confrontos, assim, ele não participava das etapas, dos meetings. E esses caras, eles estão botando a cara para bater, o Alisson tá toda hora competindo, o Ray Benjamin também agora, o Carter Warholm também competiu um monte esse ano. É muito legal pro público, né, a gente vê esses confrontos acontecendo, porque transformou mais incerto ainda o Mundial, porque o Carter Warholm ganhou os 300, o Ray Benjamin ganhou a Estocolmo, agora o Alisson ganha a Eugene. Então, cara, eu não sei em quem eu apostaria. Eu apostaria hoje no Alisson por ser brasileiro, né? A gente tem que ir pro nosso lado. Aquela brincadeira do quando tá os 3 na prova, tipo assim, aquela brincadeira do tanto faz, né? Porque tu não sabe quem vai ganhar. Tipo assim, qualquer um pode ganhar e qualquer um que ganhe vai ser do caralho. Tipo assim, todo mundo vai ser legal. Sabe? Se o Alisson, lógico que a gente torce muito pelo Alisson por ele ser brasileiro, mas a gente, por exemplo, porra, são 3 caras ali que realmente existe uma competitividade absurda, que talvez não exista em nenhuma outra prova. Com 3 caras com tanta capacidade de vencer a prova. E quem ganhar não vai ser demérito pro terceiro colocado, por exemplo, entendeu? Cara, é muito doido. Porque o próprio Ray Benjamin ali nessa etapa da Diamond League, ele ficou mais de um segundo na frente do terceiro colocado. Então, assim, cara, eles estão muito, 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 muito na frente dos outros, sabe? E eles se enfrentando e tendo competitividade o tempo inteiro, isso só faz bem pro esporte, só faz bem para que as coisas evoluam, assim, para que eles consigam correr ainda mais rápido, né? Essa é uma prova que em Tóquio vai ser muito rápida, isso sim, a gente tem certeza,
E eu acho que eles podem voltar a correr 45, né? Quem corre 45 hoje é só o Casser Arron, mas eles podem fazer coisas que a gente, há pouco tempo atrás, nunca imaginaria que aconteceria. Alguém correr 45 segundos dos 400 com barreira. 45 segundos dos 400 rasos já é um tempasso. Exato, exato. E os caras correr 45 segundos saltando barreiras, cara, é algo absurdo. A gente teve o 10 mil, não sei se tu chegou a assistir. Não assisti, Foi mas eu vi o resultado. assim, que eu tinha visto, tá? Que era o Trials da Etiópia, a seletiva da Etiópia para o Mundial ia ser dentro dessa prova, e o Trials keniano ficou um ponto de interrogação, porque não tinha os melhores kenianos participando, e aí ficou essa dúvida se realmente o Quênia vai usar essa prova como seletiva. A Etiópia, sim, ficou definido, né? Tanto que foi um absurdo, né, cara? O Merari, que foi o cara que ganhou, um jovem, 19 anos, se eu não me engano, e ele correu 26:43:82, melhor marca do ano no mundo, né? E ele ganhou por 2 centésimos do Arigawi, que sempre tá ali. O Arigawi é um cara que tá sempre ali, né? Tá sempre incomodando. E correu também 26:43. E aí o terceiro, que é o Barega, que é outro campeão olímpico dos 10 mil, acho que em Tóquio, ele correu 26:44. Então os três primeiros correndo muito forte, né? Abaixo de 26:45. Isso no 10 mil realmente é uma marca bem expressiva. Então esse foi mais ou menos o... E aí tinha um americano lá no meio, né? Um só. Um americano... Teve os pacemakers, mas teve um americano completando de intruso, que foi o Conor Mendes, é um maratonista. Correu 27:35. Então pra gente ver, né, como realmente, assim, pra hoje correr uma maratona rápida, o Mendes acho que tem 2:07, não lembro quanto que ele tem, mas acho que por aí. Ele correu 27:35, então não basta, né? O cara. Por isso que o Paulinho e a gente fala, alguns treinadores aí mais conscientes falam para os atletas, né? Gente, corre um 5 mil bom, corre um 10 mil bom, para, né, ir para uma meia, correr uma maratona boa. E esse é o exemplo, né? O Mendes tem 27:35 no 10, e aí torna mais fácil o cara correr uma maratona rápida, porque ele tem essa base, né? Que de passar lá 29, passar 29:30 numa parcial, com bastante sobra, 2 minutos de sobra do tempo dele do 10 para uma parcial na rua, lá dos 10 quilômetros. Eu acho que só pra gente. A gente tá se encaminhando já pro final aqui desse episódio. E sempre que o episódio tem menos de 1 hora, eu quero deixar ressaltado esse parênteses aqui. Que toda vez só tem um culpado, que se chama Guilherme Curtis. Esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui do outro lado aqui, ó. É sempre a culpa dele quando o episódio tem menos de 1 hora, tá? Mas, assim, dito isso. Não vou negar, não vou negar. Para o Guilherme Curtis, a gente tem aí mais 3 minutinhos só para fechar 1 hora. E eu tenho que sair, inclusive, eu tenho fisioterapia, mas... Não, a culpa também é tua, né? Porque se machuca, ele tem que fazer fisioterapia. não me machuca, estou fazendo prevenção na fisioterapia. Inclusive, por falar em fisioterapia, eu descobri essa semana passada que temos interessados em patrocinar o podcast, tá? Então, olha, temos... Parece que assim que nós batemos os 100 mil seguidores, a gente vai conseguir um patrocínio para esse podcast parar de ser apenas uma diversão e se tornar um trabalho. Mas vamos falar agora da prova que foi no masculino. Eu acho que foi a prova, né, mais legal do dia. Mais emocionante. E foi uma prova que teve uma chegada que, cara, o que aconteceu nos últimos 200 metros da prova, que foi um negócio que eu acho que eu nunca tinha visto na vida, apesar de ter sido uma grande babada do Noguzi. Isso eu não vou comprar que o Noguzi fez o que tinha que fazer, porque ele não fez. Ele abriu para a raia 2, ele abriu errado. Ele tinha que ter continuado na raia 1, mas foi uma grandíssima prova do Niels Laros, da Holanda, correndo 3:45:94, batendo o recorde nacional da Holanda e vencendo a Bauerman Mile, né? O nome dessa... Isso, dessa milha, que é em homenagem, né? Um dos fundadores da Nike. E aí já fica aqui a dica antes do Curtis falar. Fica a dica para vocês lerem o livro da Nike, o livro do Phil Knight, que é o fundador da Nike. É um baita livro, tem que ler. Todo mundo que corre, todo mundo que gosta de atletismo tem que ler a história da Nike nesse livro, que é muito bacana. Mas segue o seu complemento, Curtis, sobre o que tu acha que o Noguzi errou ou o que tu acha que ele não errou.
Cara, o Noguchi ele se transformaria no primeiro americano a vencer essa prova desde 2006. Então, essa milha é uma das mais famosas do mundo. Desde 2006, nenhum americano vence. Então, tu imagina o quanto representaria isso pra gente que sabe que o americano é patriota, totalmente patriota. Cara, eu não sei, o abrir pra raia 2 se foi tão. Foi. Porque assim, eu acho que o Lars ganharia, talvez, da mesma forma, se tivesse bem na raia 1, não sei. O Arnaldo ficou maluco, né? Ah, porque isso é coisa de amador e tal. Enfim. Mas o que pegou, olhando o vídeo de lado, tá? Eu vi umas 5 vezes o vídeo de lado. O Noguchi comemora quando ele passa a linha. Ele faz assim, e no momento que ele faz assim, comemorando, ele bate o braço assim. Ninguém viu. Ninguém viu que eu comemorei antes. Então, essa comemoração dele, acho que fez ele perder a prova. Porque se ele chega fazendo photo finish, ele não tinha perdido. Porque o Laros chega, cara, com sangue do olho. Botou lá o tronco pra frente, virou a cara, realmente com vontade de ganhar. O Noguchi, nos últimos, cara, 2, 3 metros, ele dá uma relaxadinha e ergue o braço comemorando. Isso tirou a vitória dele. Mas é de se admirar a coragem, na verdade, né, dele de... Cara, ele saiu, assim, alucinante. Ele e o francês, né, o francês que tinha corrido 3,27 há pouquíssimo tempo em Paris. E o francês colou neles, saíram grudados no pacer, passaram 1,51,800, bem forte. E também, né, eles ficaram os dois muito à frente e o outro grupo atrás, com bastante distância. E aí o Laros teve aquela chegada incrível de chegar atropelando e vencer essa milha tão famosa e batendo o recorde nacional holandês. Mas o Noguchi, eu acho que realmente errou no final, assim. Mas, não, eu não tiro o mérito de uma baita prova, mesmo com esses erros. Eu acho que ele ficou preocupado com o francês e não cuidou a raia de dentro. Eu acho que ele abriu para o francês não passar ele por fora e não cuidou a raia de dentro, que ninguém imaginava, eu acredito, que o Laros, né, teria aquela arrancada. Eu não sei depois se algumas páginas gostam de postar, né, o 100 a 100 ou 200 e 200 dessas provas. Eu tenho a curiosidade de saber o último 200 e principalmente o último 100 do Laros, que foi impressionante. Ele estava lá atrás quando entrou na reta e ele passou por todo mundo, né? Passou de viagem. E há de se destacar também, né? Foram muitos PBs nessa prova. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PBs na prova. Recorde francês também pro Habs. E com 3,46,65, que foi o terceiro colocado. Mas eu acho que, assim, tem que se destacar também o Grant Fisher, né? Que o segundo ser humano na história a correr abaixo de 3,50 na milha, abaixo de 14 no 5? 13 no 5. E a outra marca eu já não lembro qual é. Abaixo de 27 no 10. No 10, tá. Então foi a milha, o 5 e o 10. Eu não tinha certeza se era o 1.500 ou era o 10. Mas ele foi o segundo atleta, é ele e o... Quem que foi o primeiro? Kejelcha, né? Tá. O Kejelcha. Exato. São os dois que têm essa marca aí de ter corrido essas marcas. O Colin Hooker, né, que é o campeão olímpico, foi o quarto colocado, com PB também, com 3,47,43. Ele é campeão olímpico da milha, do 1.500, não da milha. Campeão olímpico. Campeão olímpico, isso, do 1.500, não da milha, que a milha não tem na Olimpíada. Mas o Reynolds Cheriot também fez 3,47,46, foi recorde pessoal. Jake Whitman fez 3,47,82. O Timothy Cheriot fez 3,47,71 também, foi recorde pessoal. O Grant Fisher também com recorde pessoal. E o Festus Lagat também fez a sua melhor marca da vida nessa milha, que foi extremamente forte. Eu achei muito, muito, muito boa. O Pacer também ajudou bastante, né? O Pacer fez um bom trabalho. O Abraham Alvarado deu a vida ao Pacer. Deu a vida. E, assim como a Pacer do 1.500, ele também deu a vida nessa prova. E eu tenho que encerrar este programa, senão vou me atrasar, senão nós vamos ficar aqui conversando até amanhã de tarde, para a alegria da Laura e para a tristeza do meu fisioterapeuta que está lá me aguardando. Um abraço, Henrique, tá chegando. Eu não sei se quer dar algum tchau, algum último palavra. Pessoal,
que gostam de atletismo, tentem achar o vídeo, assistam a essa etapa, né? Como a gente disse, foi a etapa mais forte da história, né? O meet mais forte da história realizado em um dia. E para fechar essa milha que foi fantástica, também eu assistindo, cara, na hora eu falei, não é possível que o Laros fez isso, cara, passou, venceu a milha. Eu acho que o atletismo, por isso que às vezes essas provas de meio fundo, assim, são tão emocionantes, porque às vezes acontece isso, né? Alguém tá na frente, quebra, o cara vem atropelando. Enfim, o atletismo a gente é apaixonado, a gente é suspeito pra falar, mas essas provas que tornam o que a gente gosta tão fantástico. É isso. Encerramos mais um episódio. Eu sei que o pessoal gosta que a gente muitas vezes crie teorias aqui, fale de treinamento, fale de critique nutricionistas, critique outras pessoas, blogueiros, influencers e afins. Mas hoje nós falamos de Diamond League, para tristeza de alguns, felicidade de outros. E no próximo episódio talvez já voltaremos a falar sobre devaneios que o pessoal gosta tanto. Que a gente fale aí sobre corrida. Fechou, galera. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta aqui para a alegria de alguns, tristeza de muitos. Um forte abraço para todo mundo. Um forte abraço. Curtis, falamos na sequência aí. Até Valeu, terça-feira falou! que vem.